Opa pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Kiff Responde. Eu sou Alex Kiff e hoje a gente vai responder algumas perguntas, certo? Estou iniciando esse novo quadro aqui, que pelo nome já é autoexplicativo, de perguntas e respostas. Então eu vou aí, né, no que tange a minha capacidade de conseguir responder as perguntas, né? Eu vou responder sim. Agora, se eu não conseguir, se for alguma pergunta acima, alguma coisa assim, eu vou falar, tá? Vou ter a humildade de falar. Então, tudo que eu estiver falando aqui vão ser coisas que eu sei, tá? Porque a gente tem a noção de que, às vezes, uma palavra que a gente fala, às vezes, um argumento meio estranho, meio errôneo que a gente dá para uma pessoa, pode fazer ela cometer inúmeras cagadas. Principalmente nesse âmbito que eu estou inserido, né? Que é em vida intelectual, em vida religiosa. Então, qualquer coisinha pode gerar um estrago muito grande na vida das pessoas. Por isso que eu tento ter o máximo de responsabilidade possível com vocês, meus ouvintes. Então, é isso aí. Só dando esse disclaimer aqui. Pois bem, essas perguntas do episódio de hoje foram mandadas, não sei se posso dizer o nome do cara, mas por um membro da Harmonia. E, enfim, vamos respondê-las. Então, se você quiser mandar perguntas, a sua pergunta variada sobre treino, catolicismo, religião, qualquer coisa, no que eu consigo responder, eu vou responder, ok? Então é só mandar. No caso, essas perguntas aqui de hoje foram mais no ramo do mundo moderno, vamos dizer assim, ok? Então vamos lá. Ah, peço que vocês deixem o seu like, né? Por favor, deixe o seu like. Poxa, se você gostou desse quadro, se você quer me ver mais vezes aqui, deixe o seu like, cara. Por favor. Bem, vamos lá. Primeira pergunta: por que o homem tende a ser mais moderno do que tradicional? Olha, cara, bom, eu acho que eu não vou ficar atendo muito aqui no que é moderno e no que é tradicional. Creio que vocês já saibam previamente o que é os dois, né? Acontece o seguinte, cara, é uma questão de influência. Todos nós, a gente forma a nossa personalidade por influência, certo? E cada vez mais está assim. Cada vez mais os jovens, eles têm uma figura que é quase paterno para eles, né? Que vai ditar como que vai ser a personalidade deles. Porque a gente não tem pais tão presentes assim, né? Às vezes a escola é mais presente que os pais, né? Então, cara, a pessoa vai ir no que tá pegando, ela vai ir na maré. E o que é a maré? A maré é de modernismo, então não é de se espantar, né? A gente precisa ter uma sociedade que preconize o caminho correto e que ajude as pessoas a seguirem o caminho correto. Eu vou dizer que para você ser em parte tradicional é uma coisa natural. Se você for formar uma sociedade sem internet, sem nada, formando do zero, bota lá num canto isolado da Oceania, ela vai se tornar uma sociedade tradicional, certo? Não vai ser uma sociedade modernete que nem a de hoje. Óbvio, desde que não haja contato entre. Por quê? Porque naturalmente o homem não é essa degeneração que a gente tem. Porém, a gente tem que ter em vista que também tem a sobrenatureza. Para quem acredita em religião, sabe muito bem disso. Que a gente precisa levar em conta a instância espiritual, e é muito mais importante a instância espiritual do que a mundana, né? Então, você não precisa se preocupar em somente ser um homem natural. Ah, sou um homem natural, tá tranquilo. Você precisa se preocupar também em ser um homem meta, né? Ser um homem além de, né? Para quem não sabe o que é meta. Então, é isso que você precisa se preocupar, e a nossa sociedade também. Mas só desse disclaimer, para vocês verem o quão ruim é, a nossa sociedade nem natural é. Não dá pra dizer, ah, a gente sucumbiu ao prazer que é natural. Cara, nem isso é natural, sabe? Nem isso é natural. Se você for ver a estrutura do Estado, abole isso já, desde os princípios. Então o que a gente vive é aquela honk pill, certo? Aquela loucura. Pois bem, dá pra seguir agora então, né? Ah, e só sobre a natureza, a gente precisa ensinar, óbvio, pra quem é católico vai acreditar nisso, pra quem é islâmico vai acreditar, dessa mesma forma, só que de um ponto de vista islâmico, né? Que a gente deve educar as pessoas, a gente deve primeiro ter uma sociedade fértil para conseguir colocar esses ensinamentos tradicionais, mais tradicionais, né? Então os ensinamentos aí mais red pill, que o pessoal gosta de falar. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa ter uma sociedade natural. Você não pode vir na sociedade atual e querer montar uma idade média. Sabe, não dá, porque o solo não é fértil. Então você tem que ter noção disso também.
né? Sobre a natureza é difícil. Você precisa de uma certa experiência e ter uma, putz, uma, você tem que estar propiciatório a isso, certo? Senão vai ser perda de tempo, você não vai entender nada. Isso é uma coisa que inclusive eu acho que eu já falei num podcast do The Pillar, né? Pois bem, vamos para a segunda pergunta. De onde venho, o cara escreveu, não foi eu que li errado, ok? Mas ele, enfim, ele quis escrever. De onde vem essa tendência do homem moderno? Cara, é difícil de dizer exatamente tudo que afeta a gente, porque são muitas coisas, cara. É a mídia, é... Você poderia resumir que a gente é atacado de duas formas principais, espiritualmente e fisicamente também. Ponto. Porque se for entrar em detalhes, no mundo espiritual você vai ter um monte de coisa para falar. Se você for entrar em detalhe no mundo físico, você também vai ter um monte de coisa para falar. Soja, os banqueiros, o Estado, a mídia, né? Um monte de ordens que ficam no topo do mundo, né? Grupo de Bilderberg, enfim, você tem um monte de coisa, cara. Você tem um monte de coisa. Você tem desde quando começou, né? Então, assim, se você quer uma, uma visão geral, eu diria, óbvio, é a minha opinião, aí vai variar, porque são muitas coisas que dá para se falar. Eu diria que essa principal tendência do homem moderno surgiu principalmente da Revolução Francesa, da ascensão da democracia e da Revolução Industrial. Acho que é mais ou menos isso. Acho que é isso aí. Esses foram os três pilares aí que fizeram como que eu posso explicar? Enfim, fizeram essa paranoia na cabeça dos homens de igualdade, né? De, de liberdade. Então foi isso. Isso é o principal, mas o negócio começa bem antes, então não vamos se ater muito aos detalhes, certo? Enfim, é isso aí. Quem são os criadores disso? Pois bem, Revolução Francesa você vai ver, né? Daí também você tem a Revolução Industrial, banqueiros, né? E você tem a democracia que, né, é interessante, cara. Como que foi os criadores da democracia e da Revolução Francesa? Cara, se você for estudar isso, você consegue chegar fácil. Porque o que que aconteceu? Você tinha até a Idade Média, você tinha uma hegemonia da igreja. Uma hegemonia da igreja, onde até as monarquias mais altas se submetiam ao poder do clero. Então, assim, cara, a gente sabe que tinha muitas pessoas que não gostavam muito disso, que queriam mais poder. E daí, quem foi o principal gênio? O principal gênio disso tudo que revolucionou o mundo foi o Lutero. Porque ele que desarmou a igreja, certo? Ele que desarmou. E daí, os príncipes vendo o que o Lutero fez, eles falaram: Cara, peraí, esse cara tá tentando fazer uma coisa que a gente nunca pensou antes. Ele tá tirando o poder da igreja. Mas não de uma forma de destruir ela, porque é muito difícil você destruir uma instituição unida. Eles pensaram que ele está tentando dividir. E é isso que é a coisa mais prática da gente fazer para ganhar poder. Porque acontece o seguinte, cara. Não existe o vácuo de poder. Isso é uma teoria de Nietzsche até. Que é o seguinte. Quando uma pessoa, um governo muito poderoso cai, acaba, aquele poder não vai ficar vazio. Ele vai só se transpassar para outras mãos. Então, é exatamente isso. Daí o Lutero iniciou, deu o pontapé inicial. Os príncipes viram, né, com aquela tendência bem demoníaca de falar: opa, cara, a gente vai se dar bem. E apoiaram Lutero, tanto que aí surgiu várias e várias, várias denominações, né, 300 milhões de denominações protestantes. Você vai ver tudo isso, né, cara? Tudo culpa do Martinho Lutero. Você não tem como falar, não, não foi. Certo? Isso daí é uma coisa que qualquer historiador sério vai vir e vai te falar. Poxa, foi isso, né? Então, essa tendência foi criada por esses príncipes, né? Por essa descristianização, mas não só descristianização, é uma dessensibilização com o mundo espiritual. Daí o pessoal do poder começou a cada vez mais se desvincular da igreja, a ganhar mais poder também, porque a igreja estava em queda e o governo estava em alta, os governos de forma geral. Daí você já viu, né? Então, foi isso. Resumindo, foram os príncipes daquela época e um pouco após de Lutero que
começaram esse pontapé inicial, vamos dizer assim. E obviamente tem uma influência assim dos jujubas, né? Mas não cabe falar aqui porque, enfim, vamos ser banidos, né? Pois bem, vamos acelerar um pouco que eu tô tô meio letárgico hoje, tô demorando muito. Porque o homem moderno tende a ser mais afeminado do que o tradicional? Cara, na sua pergunta parece retórica, porque já tá a resposta. O homem moderno é exatamente isso. A questão de igualdade, ou seja, quando você presume igualdade, você não pressupõe de forma alguma uma individualidade, certo? E se você pressupõe uma individualidade com a igualdade, você pressupõe que ela deve ser suprimida. Então, é exatamente isso. Homem e mulheres são iguais, então, sei lá, o homem pode ser o que quiser, ele não tem nenhuma tendência natural a nada. Então, obviamente, o cara vai virar fanboy, vai virar alguma coisa assim. E quem são os criadores disso? Aí sim, mais fortemente ainda os jujubas, né? Poxa, aí você vai ver quem financia isso. É até bem fácil, até bem escancarado. A mídia, poxa vida, isso daí nem é difícil de você perceber, não. É porque essa tendência é perigosa para os homens da sociedade atual. Olha, cara, não é só da sociedade atual, é de todos os tempos. O homem não deve ser assim. O homem deve ser cristão, deve ser um homem meta, um meta-homem, vamos dizer assim. É isso que ele deve ser. Ele não deve ser um homem abaixo do natural. Isso daí é desprezível, sabe? Isso é desprezível até aos olhos da natureza. Então isso não é só na sociedade atual, é em todas. Caraca, tô me sentindo aqui o Allan Kardec no livro O Livro dos Espíritas, dos Espíritos. É uma pergunta e resposta, né, cara? Bom, mas é que eu tô tentando ser humilde, porque o Allan Kardec a gente sabe que no livro dele ele foi meio, né, sei lá, parece que ele queria dar uma de inteligente dele, ele fala: "Não, isto é completamente errado, eu já expliquei isso antes", sendo que é ele mesmo que perguntou. Eu acho engraçado. Mas é isso aí. Desculpa falar aqui, mas então, no perguntas e respostas. Vamos lá. Os homens modernos são utilizáveis no mundo moderno mesmo? Olha, cara, depende do que você considera por útil. Para as grandes corporações e para o pessoal que está no topo, eles são extremamente úteis. São extremamente úteis, certo? Porque é eles que fazem a roda girar. E é eles que ajudam a consolidar isso. Né? Eles que são selados ali. E, cara, eles que movimentam tudo, certo? É eles que fazem isso. Agora, se você for considerar útil no aspecto mais primitivo do homem, né, de um homem que consegue defender a sua família, que ele consegue ser independente. Então, o homem moderno não tem nenhum aspecto de liberdade e nenhum aspecto de virilidade, né? Daí o pessoal fala: "Ai, mas isso é teoria da conspiração, por que que o pessoal da alta cúpula mundial ia querer fazer isso?" Cara, quando você quer ganhar poder, você tem algumas alternativas. Uma delas é enfraquecer seu oponente. Como que você consegue enfraquecer seu oponente num cenário geopolítico? Você consegue enfraquecer ele enfraquecendo os homens dele. Porque quem vai lutar na guerra? Quem vai estar lá comandando os ataques, as bombas? Vão ser homens. E se você enfraquecer eles com uma espécie de infiltração cultural, você consegue fazer uma guerra mansa e fácil. E você não vai ter nenhuma baixa se você conseguir fazer certo. E é isso que a gente mais tem hoje, né? Só que eu não vou dizer se é de uma nação específica ou não, porque na verdade são entidades transnacionais que promovem isso, certo? Mas é uma boa estratégia, se que inclusive fazem isso, mas por outros meios. Agora nesse quesito de afeminação, a gente tem mais sociedades transnacionais querendo fazer isso, né? Big techs e tudo mais. Daí é mais comum. As mulheres ser atrai mais pelos homens tradicionais ou modernos? Olha, cara, depende, porque assim, tem mulheres que, se for uma mulher moderna, obviamente ela vai gostar mais de um cara moderno, ainda que ela não goste muito dos aspectos do cara moderno, certo? Ela sente uma atração meio implícita, aquele cara Red Pill, ela sente, não vou dizer que não sente. Ela fica lá: "Nossa, mas aquele cara lá", porque ela sabe que ele tem aspectos de um homem de verdade, ela sabe que ele é inteligente, que ele tem uma saúde excelente, só que ela não consegue se adaptar a ele. É a mesma coisa que um drogado, ele querer trocar a droga pra comer arroz e feijão todo dia. Ele quer aquilo, ele sabe que é muito melhor pra ele, mas ele não consegue.
E ainda que seja implícito, que ele não esteja esse reconhecimento, sabe? Ele tem aquilo implícito na mente dele que ele às vezes tenta não aceitar. Então a gente vê as mulheres feministas, é exatamente isso, certo? Mas elas sentem sim, elas sentem atração sim. E, enfim, não dá, é incompatível. Então, se uma mulher moderna, ela for conversar com você, que é um cara mais tradicional, ela vai levar um choque de realidade muito grande. Muito grande, muito, muito, muito. A partir do momento que você fala pra ela, você fala, olha, cara, eu quero uma parceira que seja, assim, que seja moldável, né? Que seja uma mulher feminina, humilde, submissa, né? Que eu consiga moldar ela, que a gente consiga ser um só, né? Uma só carne. Cara, a partir do momento que você falar isso pra ela, ela vai ter um choque de realidade que ela não vai conseguir, sabe? Ela não vai conseguir progredir pra um relacionamento com você. Não tem como. E se der, ou você ou ela vão estar se enganando. E hoje em dia o que mais tem é mulher moderna. Vou te dizer que tem mais homem tradicional do que mulher moderna. Do que mulher tradicional, no caso. Então é isso aí. Por que a forma de vestimenta e compostura dos homens modernos é diferente dos tradicionais? Olha, cara, isso é uma coisa que se você for ver, antigamente a gente tinha uma noção muito grande de, de se portar. A gente tinha uma noção de que vestimenta ela dava característica ao que você ia fazer, né? Era muito importante. Então, por exemplo, assim, cara, se você for na casa dos seus avós, seus bisavós, se você tiver a honra de ter, você vai ver isso bem claramente. Que às vezes eles reclamam se você se sentar de uma forma tal, se você fizer a coisa X. Por quê? Porque naquela época eles tinham uma forma de se portar, né? O externo representa o interno. Enfim, educação e literalmente uma forma de estabelecer vínculos sociais, né? Hoje em dia a gente não tem, é completamente desordenado por conta da questão de liberdade, né? De igualité, liberdade e tudo mais, daí a gente perdeu isso por conta disso. Então, cara, é mais ou menos isso. Inclusive, se você for ver, cara, o terno, que muita gente diz que não é tradicional e tudo mais, ele tem aspectos muito interessantes para fortalecer esses vínculos. Porque uma coisa é certa, cara, o externo, o mundano, ele importa muito pra gente. Não adianta você dizer que não, isso não importa nada. Você está sendo gnóstico se você fizer isso, né? Se você for 100% espiritualista. Você é gnóstico. Os cristãos, por isso que eles têm sacramentos que têm matéria, né? Você tem uma matéria. Óbvio, né? Da penitência, no caso, a matéria é o pecado, não é propriamente física. Depende do pecado, né? Mas a gente usa, por exemplo, na Eucaristia, pô, na confirmação, no batismo, você tem matéria, né? Algo palpável, porque a gente reconhece que isso é importante para nós, né? E Deus fez a gente nesse mundo, então a gente não pode esquecer a nossa natureza mundana também. E a nossa compreensão, às vezes metafísica, de uma pessoa também parte disso, porque isso é comprovado cientificamente, tá? Uma pessoa, quando ela te vê com determinada roupa, ela vai ter uma certa impressão de ti com aquela roupa, né? Então, dependendo da roupa que você usar, você vai passar certa impressão. Óbvio, vai ter a curto prazo você vai passar aquela impressão. A partir do momento que a pessoa te conhecer mais, aí já vai mudar um pouco. Mas a primeira impressão é aquela lá. E óbvio, também tem a questão de que como que você vê um padre se vestindo? Então tem uma certa importância, certo? Óbvio, para as mulheres é infinitamente maior, mas para os homens também tem, nas questões de tarefas. Para as mulheres é mais a questão de submissão e humildade, né? E modéstia. Então é isso, certo? Para os homens já não tem tanto, para os homens é outra questão, porque o homem é movido mais pela responsabilidade, pelo trabalho, mas também tem um pouco disso. Também tem um pouco disso, né? Você também não pode ser 100% imodesto. Então, cara, é isso aí. Tanto que o terno, se você for ver, a gravata, o formato dele aponta para a sua cabeça. Ele não mostra partes desnecessárias do seu corpo, ele mostra as mãos, um pouco do pescoço e a cabeça. Então ele valoriza a sua boca, a sua cabeça, os seus olhos, né? Todas as suas mãos, né? A gente tem aqueles ternos cujo a camisa de baixo sobrepõe do, sobre o terno, né? Na parte ali do punho. E daí ficam, tem vários que tem
enfim, vários adornos e tudo mais, que é para valorizar as mãos, é para valorizar os seus gestos, né? Então é extremamente social o terno. Então não dá para falar que também é degeneração, tá? Não, não é. Porém é isso, né? É importante. E o homem moderno ele não tem nenhuma visão de algo além. Ele é completamente material. Mas ele é tão abaixo do natural que ele nem consegue isso perceber. Ele nem consegue perceber que a forma como ele se veste é importante. Que ele não pode se vestir que nem uma mulher, porque a forma como a gente se veste indica algo. E a gente tem uma conduta de agir e de se vestir. Então é pelo mesmo motivo que você critica um homem que se veste com calça colada. É pelo mesmo motivo que você critica o homem que se comporta como afeminado. Porque as coisas que a gente faz e as coisas que a gente veste pressupõem alguma coisa e são uma conduta para cada pessoa, certo? Então é isso. Quem é melhor para se formar família? Homens modernos ou homens tradicionais? Cara, não preciso responder, né? Primeiro que homem moderno não forma família. Homem moderno forma, sei lá, forma uma pseudo-família, vamos dizer assim. Né? É mais ou menos isso. Porque não tem um pai. Como que você vai formar uma família sem um pai? E a gente sabe que o homem moderno não tem nenhuma tendência para ser um bom pai. Então, ponto. Porque os homens modernos tendem a ser mais liberais. Bom, por conta de quem iniciou toda essa tendência dos homens modernos foram liberais. Então, mais gays também, o Cabra perguntou. Então, cara, é exatamente isso. Se você é mais liberal, você não pressupõe muita coisa. Ah, vou ser gay, vou tentar me descobrir. E óbvio, tem gente que chancela, olha só, chancela isso, né? Como os jujubas, muito que nem eu disse antes. Bem, você tem isso também, né? Porque os relacionamentos dos homens modernos tendem a chegar sempre no fracasso completo. Porque eles são um fracasso completo, cara. Assim, uma dica pra vocês, que é assim, o pessoal pede por uma menina esplendorosa. Eles pedem por a melhor menina do mundo. Só que uma coisa que eu te pergunto, cara, como que você quer pedir pro universo, seja por simpatia, buscando propriamente, não sei, mas como que você quer pedir uma menina boa, uma princesa, se você não é um príncipe? Poxa, cara, sabe, se você não tem nem previsão pra ver algo bom, sabe? Você vai estar fadado ao fracasso. Então tem uma questão também do que o homem é, das metas dele, né? Das metas. Junta isso tudo e dá uma desgraça. E também que a gente não tem nenhuma visão boa de relacionamento hoje em dia. Uma visão do que é um relacionamento entre homem e mulher. E a gente tem outra coisa, que é uma ânsia. O homem já tem sexualmente, né, o desejo sexual do homem é uma ânsia, né? É uma coisa ansiosa, assim, ai, preciso ter aquilo, né? É isso. E a sociedade, hoje em dia, aumenta mais isso ainda, né? Então, você tem que se descobrir, você tem que perder a virgindade, você não pode ter tabu, você tem que fazer tudo, sabe? Vai, se você precisa se descobrir, cara, se você tá tentando descobrir a sua sexualidade, eu te ajudo aqui, sabe? Tem essa tendência de sexo, sexo. Mas é uma coisa que eu digo, cara, se você tem problemas com a sua identidade de gênero, momento lacrador. Não, brincadeira, mas se você tem problemas com o seu sexo, sexo não, sexo você tem, você não escolhe. Mas também você pode ter problema com a identificação, né? Então, o que eu falei tá certo, de certa forma. Se você tem problemas nesse âmbito sexual, né? Ai, talvez eu seja gay, ai, mas será que isso tá na Bíblia? Cara, eu vou te dar uma dica matadora. Até pra quem é, até pra quem qualquer coisa. Se você tem problema sexual, vive o celibatário. Ponto. Acabou. Ai, mas eu preciso ser feliz. Cara, pera, 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 pera. Eu poderia explicar de uma forma bíblica, tá? Que primeiro de tudo Deus prefere, obviamente, entre a família, o matrimônio e o celibatário, Deus prefere o celibatário. Mas, para você que pode não entender isso, vamos falar de uma forma natural. Você tá com um monte de pessoas na sua volta que são retardadas, são pessoas que não são legal, energeticamente, sei lá. Você tem um monte de fatores que você só vai se ferrar fazendo isso. É só por um pouquinho de prazer. Cara, você já parou pra pensar nisso? Que é um momento de prazer que você ferra a sua vida toda. Então, cara, vive celibatário. Você vai ter um monte de melhor. Óbvio, metafisicamente, largamente mais do que fisicamente, mas
Poxa, você vai ter, então, cara, se você tem problema nisso, cara, larga, larga. Poxa, eu não entendo isso. Ai, eu quero ver se eu sou gay. Ai, cara, se você tem problema com isso, se isso te deixa desgraçado, vive o celibatário. E tem pessoas que ficam seguindo essa tendência de, ai, eu preciso me descobrir que a mídia implanta. E acabam desgraçando. Porque tem gente que não tem jogo hereditário de luxúria, é tranquilo, não tem nenhuma dificuldade nesse meio, mas ela mesma fica se afundando. Isso dá raiva. Porque você tem um monte de gente aí que tem esse problema, é cristão e tá tentando sair. E a pessoa aí fica, ah, não, preciso me descobrir. Poxa vida, cara, você não tem problema, para de ser retardado e vai viver o celibatário, certo? Ah, mas eu tenho tendência para ter família. Então pesa o que é melhor para você. Pesa o risco de você ter uma família e pesa o esforço não só físico como as decepções que você pode ter e ver se vale para você, mas o problema é seu aí, certo? Mas o que eu tô dizendo é pra quem tem esse problema, né? Essa não identificação, ah, eu tenho problema, é que eu não sei a minha sexualidade, não sei se é bom ou ruim. Cara, esquece, esquece. Se a sua vida gira em torno disso, você é um boçal, você é um escravo do prazer. Se a sua vida gira em torno de descobrir a sua sexualidade, pelo amor de Deus, você é um desgraçado, tá? Você é louco. Então é isso. É... Porque os relacionamentos do homem, tá, isso aqui já foi. Com as mulheres ou outro tipo de gênero, como assim? Entendi. Porque a grande maioria dos homens modernos são gados das mulheres. Porque é exatamente isso, cara. Eles não dão valores a eles mesmos. E as mulheres hoje em dia, obviamente, estão bem. Como que eu vou explicar de uma forma assim, sem o YouTube censurar? Cara, elas estão bem manipuladoras, mais do que nunca. Estão bem tiranas, vamos dizer assim. Tiranas é um bom adjetivo. Então, cara, elas já vão pisar naturalmente na cabeça dos homens. E como os homens não têm pulso, como os homens só pensam ali, como a gente estava dizendo, do sujeito que fica se preocupando, ele vai ter que se sujeitar à mulher, à escolha da mulher. Então se a mulher falar, ah, eu quero que você seja um macho alfa, ele vai ser, ele vai lá malhar. Agora, se o mercado feminino pedir, não, tu precisa ser um betinho, que nem um K-popper, ele vai ser. O que ele quer não é a identidade dele, ele quer pegar a mulher. Então ele vai nadando, ele vai nadando. Então é isso, cara, é isso, né? É mais ou menos isso, eles não têm personalidade. E tanto que a gente tem essa visão deturpada de relacionamento. É... Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui mais uma. Estamos chegando perto do final. Porque os homens modernos são afastados mais da religião católica que os tradicionais? Porque eles são mais ateus? Bom, porque eles são burros. E porque eles são materialistas. Acho que essa daí não precisa nem especificar. Os homens modernos são bem para a sociedade, bem ruins, tá? É, para a família, para tudo de bom desse tipo. Não, eles não são nada, cara. Eles não são nada, eles só são bons para aqueles que se aproveitam deles, tá? Líder é aquele que ensina você a liderar junto, certo? Pense nisso. E é isso que eu tô falando pra vocês. Se você beta tá me assistindo, tô querendo que você lidere comigo. Tô querendo que você seja aristocrata comigo. Não tô falando pra te afundar. Quem quer, quem lucra com você, e de longe não sou eu, não lucro nada com você, na verdade, você que afunda a nossa sociedade, você que me ferra, né? Quem lucra com você é o pessoal jujuba, é o pessoal que tá lá em cima. Eles que lucram com você, porque você é o burro de cara, entendeu? Então é isso. É, porque os homens modernos não gostam da masculinidade tóxica que é implantada pela mídia. Como assim eles não gostam? Se o cara é moderno, normalmente ele. Óbvio, ele tem um resquício de masculinidade nele que fala que ele tá sendo louco, que ele tá fazendo alguma coisa errada. Mas ele se deixa levar mesmo assim, né? Então ele mira essa raiva em alguma outra coisa. Ou ele vai virar coxa, aquele negócio absurdo, você vê mais ou menos isso. É o pingo de masculinidade do cara tentando se manifestar. É porque o homem moderno está sempre inovando para destruir sua masculinidade. É exatamente isso que o sujeito não tem. Ele quer se achar. Ele não pode considerar que ele é o simples. Ele não pode considerar, poxa, eu sou um homem, sou cristão, católico, só isso. É só isso que eu sou. Ele não pode considerar isso. Ah, não. Eu sou um homem que é estudante, que curso sei lá o que, e que também sou palmeirense, que gosto de ir no bar, e que também sabe? Poxa, cara, não dá pra você simplesmente admitir que você é simples.
A partir do momento que você quer dificultar as coisas, você vai dificultar. Então, se você quiser se entender de uma forma complexa, você já vai ficar todo desgraçado, você não vai se entender. Basta você pensar da forma simples, tá? Eu sou um homem, tenho Bilal, pronto, sou um homem. Sou católico, sou crismado, pronto, sou um católico. Acabou. É isso que eu sou, não preciso ser mais do que isso, sou um pecador, certo? É mais ou menos isso. Daí eles não querem simplesmente admitir que eles têm que ser homem normal, feio, formal, forte. Eles não vão admitir isso. Eles têm que ser. Ai, não, mas isso é tão simples. Eu preciso ser um homem com masculinidade inovada. Eu preciso ser um homem muito inovador. Eu preciso ser um homem que tenha masculinidade não tóxica, né? É isso, cara. Também que eles não têm testosterona pra tentar ser alguma coisa, né? Ai, ai. Porque os homens modernos sempre gostam de ser gado de girls. De streamers e de famosinhas das redes sociais. Cara, eu vou dizer que eu não sei. Brincadeira, você tem alguns aspectos, mas no fim das contas é porque eles gostam, cara. Tá na sua pergunta. Eles gostam, né? Ele não tem uma tendência dominativa, ele não tem uma tendência de personalidade, ele só quer, sei lá. Nem eu entendo, vou te falar a minha verdade, isso eu nem eu entendo. Não, não sei, tem que perguntar pra eles, eu não sou esse cara. Porque o homem moderno tende a ser mais medroso em situação de perigo? Ah, isso é interessante. Cara, um negócio que o NoFap ajuda, se você for perceber, a maioria das pessoas não percebem, mas ajuda muito. Não é nem a sua testosterona, mas é a forma como que você lida com o medo. Quando você está no NoFap, há muitos dias, você pode perceber que você não fica com tanto medo. Tenta pensar em uma situação de perigo, que a sua família está em perigo. Você vai sentir raiva, você vai querer ir pra cima, certo? Você não vai sentir medo, ai, mas será que aconteceria isso? Agora, vai num cara que não faz nenhum dia de NoFap. Ele, e se você falar disso, se você tá nessa situação, tenta pensar em uma situação de perigo, né? O que você faria? Você vai ficar com medo. É naturalmente assim, tenta perceber pra você. Óbvio, se você tá em NoFap, continua, tá? Mas é mais ou menos isso. Não sei se vocês percebem isso, mas é uma coisa bem interessante e bem sutil, que a maioria das pessoas não percebe, né? Então, é mais ou menos isso, cara. E também tem a questão da testosterona e dos valores. Porque o cara pode ter um NoFap, sim, 3 anos. Ele pode ter uma testosterona, assim, de 3.000. Ele toma testosterona, é bombado pra caramba, é bem sucedido, é cristão, né? Mas ele não tem uma noção muito importante em uma hora de perigo. Porque, por exemplo, assim, tem um urso atacando a sua mulher, prestes a atacar a sua mulher, e você tá meio longe. Você tem a opção de sair tranquilo dali. E ninguém nem saber que foi culpa sua. Tá só eu você e ela. Se você, mesmo com essa testosterona, ficar pensando demais, ficar pensando, poxa, mas se eu ir eu posso me machucar. Ai, mas daí é a minha família. Cara, isso qualquer pessoa, se você pensar demais em umas certas situações, você vai sucumbir. Você pode anotar, cara. Parte de você ter virtude tá em você ser decidido. Você não pensar. É a mesma coisa do NoFap. Se você começa a pensar, poxa, mas será que eu faço? Ai, mas daí eu vou ter que me confessar. Cara, a partir do momento que você está começando a pensar, você está indo pro caminho lentamente ou rapidamente de fapar. Ponto. É isso. Se você está começando a pensar em uma situação de perigo, ai, mas eu vou. Você está no caminho, lento ou rapidamente, de sair dali e não ajudar. Ponto. É assim que funciona. É assim que a nossa mente funciona. Então o que você tem que fazer é ser decidido. Seja decidido. Quero fazer o NoFap? Quero. Não vou nem pensar, não vai nem passar na minha cabeça nunca. Eu quero ser um homem que vai salvar as pessoas. Um policial, por exemplo. Você tem que ir, você não pode pensar em um policial experiente, ele vai te dizer isso. Vai te dizer, cara, o segredo é você ir, né? O segredo é qual que é o certo. Tá, esse é o certo, vamos fazer o certo. Ponto, fui. É isso. Senão, se você pensar, cara, se você ficar pensando, sabe, já era. Porque o homem moderno tende a ser mais tímido do que o tradicional. Olha, cara, aí mais tímido. Ah, eu acho que é por um problema de ser sociável, cara. Você não tem um estímulo pro cara ser sociável, ele fica lá o dia inteiro, né, no Xvideos, ele não sabe nada. Ele tem uma visão deturpada de sociedade e ele ainda
É aquele cara que quando ele vai no Uber, o Uber começa a conversar, ele fica, ai, o Uber fica falando, sabe? Você já viu? Os meus colegas ficam reclamando o tempo inteiro disso. Eu ficava, caralho, que retardados, cara. O Uber não pode nem conversar, não pode nem ser gentil. Que o cara já fica, eu fico todo envergonhadinho. Cara, meu Deus do céu, sabe? Pelo amor de Deus, né? Eles não têm nenhuma visão de ser meta. Isso daí é uma. Óbvio, o homem natural é mais frio, mas ser tímido, tímido no aspecto de ser bem. De você falar e o cara ficar vermelhinho, isso é aspecto de tímido, tá? Não tô falando de introversão. O homem natural é frio, é introvertido. Agora, não é tendência do homem natural ser. Por favor, para de falar, sabe? Isso de longe não é. De longe não é, tá? Não, não é. E óbvio, do meta-homem é abandonar essa tendência mais fria dele e abraçar a vida em comunidade, abraçar a vida em comunhão. Ser feliz, né? É mais ou menos isso, né? Simplificando bem. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem um aspecto bem profundo, às vezes filosófico. Eu não vou me ater a ficar, né, entrando aqui, mas tô resumindo pra vocês. Porque é a última, hein? Estamos quase 40 minutos. Porque o homem moderno gosta de ver coisas relacionadas com os das mulheres. Acho que ele quis dizer de afeminação, né? Enfim, já respondemos isso antes, né? Já respondemos. E também não sei, cara, porque assim, K-pop é um quesito, cara. Você tem um fenômeno interessante que você tem hétero gostando de K-pop. Então, cara, é interessante. Eu não sei te dizer ao certo, porque você tem uma visão deturpada do que é o papel de cada um. Então o cara tá tão perdido que ele tá tentando ir pra buscar coisas além do sexo dele pra ver se ele consegue se achar em algum grupo, em alguma coisa, certo? Mais ou menos isso. Então é isso aí, pessoal. Respondemos aqui uma leva de perguntas. Se você tiver alguma sobre qualquer assunto, deixa aí nos comentários, cara. Deixa aí que eu vou responder, beleza? É isso aí. Um abraço a todos. Espero que todos fiquem com Deus. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu.